Olá, este vídeo fala sobre o software de gestão de manutenção. Começando aqui na administração, é onde encontramos a ficha da empresa, que vamos definir o nome da nossa empresa, o logotipo, que vão sair os logotipos vão sair nos relatórios. Temos a possibilidade de fazer uma ligação com o WhatsApp para poder, desta forma, também enviar notificações das ocorrências criadas no sistema. E também temos a possibilidade de fazer uma integração com o TOC Online, onde vamos sincronizar a lista de produtos. Na opção utilizadores é onde vamos criar cada ficha de cada utilizador da empresa. Cada utilizador tem um login diferenciado e aqui também podemos criar as permissões de acessos dentro do sistema para cada utilizador. No registro de atividades é onde vão ficar registadas todas as ações tomadas por cada um dos utilizadores dentro do software. A conta de e-mail é a conta de envio dos e-mails enviados através da aplicação. É aqui que vai ser configurada para ser usada para enviar e-mails pelo software. Os templates de e-mail também poderão definir qual é o assunto e o corpo do e-mail que querem que seja enviado em cada um dos tipos de e-mails. Ele já vem pré-configurado, mas pode sempre ser editado por aqui. A mesma coisa nos templates de WhatsApp, portanto, os utilizadores são livres de dizer quais os tipos de informação que querem que siga nas mensagens. E as tabelas são algumas tabelas de seleção que, ao longo do software, são necessárias para preencher formulários e aqui podem adicionar novas entradas de informação em cada uma das tabelas. Seguimos agora com a introdução dos nossos técnicos. Os técnicos que trabalham na empresa é aqui que vão ser registados, cada um deles também entra com a password, com um e-mail e com a password correspondente. Podemos inativá-los em qualquer altura, bastante despicar esta opção. Vamos para este exemplo focar-nos aqui no técnico C. Para criar edifícios, é aqui na opção Edifícios, onde vai estar a lista de todos os meus edifícios aos quais eu faço a manutenção. Também para inativar, basta picar no botão Ativo, para ficar inativo. E para criar um edifício novo, faço Adicionar, introduzo o código. O nome do cliente é o nome do condomínio, caso o condomínio já tenha um nome específico, se não, posso usar o nome da rua, por exemplo. Aqui na morada vou então repetir o nome da rua, o código postal, a localidade, o gestor deste prédio, portanto aqui está a lista dos utilizadores criados em sistema e eu vou selecionar qual é o gestor deste prédio. O modo de manutenção é, se eu quiser uma manutenção simples, o técnico quando for fazer a manutenção, basta depois preencher o formulário de execução da tarefa e grava. Com o QR Code, é obrigatório eu imprimir QR codes dentro da aplicação para cada um dos locais de manutenção e o técnico, quando for a cada local, terá que fazer a leitura deste QR Code com o telemóvel e só depois então terá acesso a preencher o relatório de manutenção. A data de início de manutenção deste prédio, deste edifício. Se eu quero notificar clientes acerca das ocorrências criadas em sistema, já vamos ver aqui o que é que são estes clientes, e então gravo o prédio como ativo para eu conseguir trabalhar dentro do software neste registro. Posso gravar nesta altura e selecionando aqui então o nosso exemplo, vou agora ao separador acesso de clientes. Aqui estão os clientes. O que é um cliente? Poderá ser, por exemplo, um condómino que mora dentro do condomínio, do edifício, e que também poderá ter aqui alguma intervenção técnica nas tarefas do próprio edifício. E, portanto, eu posso querer dar acesso também ao software a esta pessoa, bastante criar aqui o e-mail e uma password de entrada, e ele vai ter então acesso às ocorrências dentro do sistema. Se eu quiser lhe dar um acesso mais abrangente, posso então definir aqui um acesso principal e ele assim tem acesso a tudo. Aqui, mais uma vez, estar ativo ou inativo. O separador dos técnicos é onde eu vou definir quais os técnicos que têm acesso a este edifício. Caso eu não pique nenhum, todos eles terão acesso a este edifício. Basta clicar então apenas num, vamos aqui usar então como exemplo o técnico C, que a partir deste momento nenhum dos outros técnicos verão ou terão acesso a este edifício. A planta, portanto, são os locais de manutenção de cada um dos edifícios. Eu aqui vou definir então os locais de manutenção deste edifício, vou criar aqui alguns exemplos. Por exemplo, dentro do edifício vamos criar aqui uma área exterior e dentro da área exterior, portanto, isto é assim em forma de grelha, dentro da área exterior vamos
aqui inserir, por exemplo, o jardim. E dentro da área exterior também vamos criar uma piscina. Ok? Ele fica assim em espécie de grelha. Agora, novamente dentro do edifício, aqui ao nível da área exterior, vamos criar uns espaços comuns. Aqui estão os espaços comuns e agora dentro dos espaços comuns vou definir os espaços de manutenção, elevadores, por exemplo. Aqui está, escadas e hall de entrada. Portanto, estes são os locais de manutenção deste edifício. Posso ter muitos outros e nesta hierarquia, e posso ter mais níveis de hierarquia conforme a necessidade de cada edifício. Faço gravar. Agora, depois de ter o edifício criado, posso também ter aqui acesso então ao criar esta opção produtos, a lista dos produtos que eu uso ou que eu utilizo nas manutenções para depois poder, quando os técnicos fizerem as tarefas, as inspeções programadas, poderem dizer que produtos é que foram utilizados em cada manutenção. A mesma coisa aqui para os ativos, portanto, são os equipamentos que vão sofrer essas manutenções. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, ali na estrutura das áreas de manutenção, nos locais de manutenção deste prédio que acabámos de criar, tínhamos a piscina e eu criei o ativo piscina, onde aqui nas tarefas eu vou dizer quais as tarefas que eu vou fazer nesta piscina. Portanto, vou fazer uma limpeza diária e uma manutenção geral. Isto é apenas informativo, portanto, eu posso definir estas tarefas no plano de manutenção, mas ao estarem criadas associadas aos ativos, quando eu chegar ao plano de manutenção, basta eu importar esta informação para o plano de manutenção, porque estas tarefas já estão afetas a cada um dos ativos. É apenas aqui uma ligação que mais tarde poderá facilitar o trabalho. Para criar o plano de manutenção, vamos a esta opção Planos de manutenção. Identificamos qual o edifício para o qual queremos associar os planos de manutenção e fazemos adicionar. Aqui vamos dar o nome, por exemplo, de manutenção preventiva. A periodicidade desta manutenção, se é semanal, diária, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual, temos aqui estas opções todas, ou então que não se repete, quando é uma manutenção corretiva, que acontece esporadicamente uma eventualidade, poderemos também planear aqui, mas sem que se repita. Vamos colocar aqui que esta seja então semanal. A data de início, se estamos a fazer agora a criação do plano de manutenção, podemos começar a partir de agora e podemos definir qual é o dia da semana em que queremos que ela seja executada. Por exemplo, vamos aqui para o início do mês, dia 1 de agosto, imagino que eu comece a fazer dia 1 de agosto, que é às sextas-feiras. E como ela é semanal, vai-se repetir todas as sextas-feiras de todas as semanas. Estes são os locais que eu defini na ficha do edifício, portanto, é a planta do edifício, as zonas de manutenção, e para esta manutenção preventiva, imagino que eu quero dizer que temos que ir fazer esta intervenção na piscina, nas escadas e no hall de entrada. Gravar. E agora continuamos aqui para o próximo separador, que são o separador das tarefas. Na ficha dos ativos, foi explicado que as tarefas que estão incluídas, associadas aos ativos, aos próprios ativos, nós podemos então aqui adicionar os ativos que já têm tarefas associadas. Portanto, eu vou buscar, por exemplo, o ativo piscina, e então vou buscar o que já estava pré-definido no ativo. Se não, posso adicionar e criar aqui as tarefas associadas a esta manutenção. No separador técnicos, vou então definir qual é o técnico que vai ter acesso a este plano de manutenção que eu estou a criar. Vamos nos focar aqui no técnico C e gravamos. A partir deste momento, portanto, se eu vier aqui em inspeções programadas, o edifício Rua das Flores, eu já tenho aqui a minha manutenção preventiva criada todas as semanas e consigo, a partir daqui, já registar ações sobre esta tarefa, sobre este plano de manutenção. Aqui no back-office tenho a possibilidade de selecionar outro técnico que não o C,
porque efetivamente pode acontecer o técnico C não estar disponível ou estar de férias e eu ter mesmo que fazer esta manutenção e atribuir esta manutenção a outro técnico. De qualquer das formas, passando aqui para a plataforma dos técnicos, portanto, o técnico C, neste caso, vamos entrar com o login do técnico C, e ela já aparece aqui no calendário do técnico C. Ok? Todas as semanas, esta manutenção preventiva. Hum, portanto, o técnico consegue vir aqui às inspeções programadas, selecionar qual é a manutenção que está a fazer, e aceder, por exemplo, a esta do dia 1 de agosto e dizer que quer fechar esta tarefa. Isto é possível porque eu defini na ficha do edifício que a manutenção era uma manutenção simples, não por QR Code, senão ele pedia-me a leitura do QR Code para eu poder preencher esta ficha. Portanto, eu posso dizer, o técnico pode dizer que esta tarefa foi realizada, ou se foi realizada com inconformidades e escrever aqui os comentários que tenha a fazer, ou não foi realizada por algum motivo, ou porque a estrada estava cortada, ou porque não havia água naquele dia e era necessário água para terminar a execução da tarefa. Portanto, o técnico esteve lá, deslocou-se ao local para realizar a tarefa. No entanto, por algum motivo, não foi realizada por impossibilidade ou então que está em curso e poderá estar a aguardar uma peça ou a aguardar alguma situação para poder ser terminada. Aqui a data, a hora e algum ficheiro se quiser anexar uma fotografia ou algum documento que queira anexar à realização desta tarefa. Vou aqui dizer que está realizada sem inconformidades, por exemplo, e faço confirmar. Ok, não se pode dar como fechada sem realizar as tarefas, porquê? Temos que vir aqui ao separador tarefas e esta manutenção que estava programada, manutenção, portanto, a manutenção preventiva, tem as tarefas que eu defini, portanto, nos locais de manutenção que foi definida anteriormente, e eu terei que ir obrigatoriamente para que o técnico diga mesmo que esteve e que fez todas estas tarefas e, portanto, ele vai ter que uma a uma dizer que fez a limpeza diária e a manutenção geral da piscina, que nas escadas também e no hall de entrada também fez as tarefas que estavam afetas a cada um destes locais. Agora sim, faço confirmar. Se agora voltarmos ao calendário, a tarefa já passou de cor para cor azul, significa que está realizada. Para registar ocorrências existe um menu próprio para o efeito. Menu Ocorrências e aqui selecionamos qual é o edifício e fazemos adicionar. Dizemos qual é a origem, preenchemos qual é a origem da reclamação. Pode ser, por exemplo, um proprietário do edifício que ligou a dar indicação de que encontrou aquele problema. O tipo de ocorrência, isto são tabelas que, como foi dito no início, no módulo de administração encontram estas tabelas onde podem criar novas entradas. Vamos aqui, a título de exemplo, selecionar a segurança. O local, portanto, aqui são os locais que também foram criados na ficha do edifício. Vamos pôr aqui a título de exemplo o jardim. Se existir uma foto do problema, podemos anexar aqui e a descrição. Vedação partida. A partir do momento em que gravamos, do lado do técnico, o técnico, como tem acesso a este condomínio, a este prédio, consegue ver as intervenções pendentes, esta mesma ocorrência que foi criada. Ele pode então abrir e adicionar intervenção, por exemplo, dar como iniciado o trabalho, se quiser então colocar uma foto também do estado em que estava o trabalho quando iniciou e dizer início da reparação. Ele pode também associar produtos, portanto, adicionar produtos a este trabalho. É aberto a lista dos produtos que também foram criados do lado do back-office e pode dizer, por exemplo, que usou um motor do portão, quantidade 1, e a partir deste momento, do lado do back-office, conseguimos perceber que dentro desta ocorrência consigo ver aqui o histórico da intervenção, portanto a data e a hora em que foi iniciado e até agora os produtos que foram consumidos. O técnico, depois deste lado, acaba por concluir a intervenção com a foto do problema resolvido, se assim o quiser, e pode dizer terminado com sucesso.
o estado concluído. Ok. Aqui deste lado temos sempre que sair e voltar a entrar na ocorrência. Portanto, tem aqui terminado com sucesso, mas do lado do back-office, o gestor do prédio é que tem a autoridade para dar como concluída a tarefa. A partir do momento em que aqui dá concluída, a data do fecho e a hora, e grava. É possível também imprimir a ficha do relatório de ocorrência com todo o histórico que foi envolvido neste trabalho. Sempre que se cria ocorrência, para além de estar esta informação na aplicação no portal dos técnicos, o técnico também irá receber sempre um e-mail de notificação. Outras informações que poderão ser relevantes aqui no relatório, no módulo de relatórios, é aqui onde temos a possibilidade de imprimir os QR Code, caso eu defina que as tarefas, que as manutenções são feitas através do QR Code. Portanto, vou buscar qual é o edifício, seleciono quantos QR Codes é que eu quero imprimir de cada tipo de manutenção. Neste caso do prédio que estamos a usar como exemplo, tenho só registado um plano de manutenção e, se esse plano abranger 4 locais, eu vou imprimir 4 QR Codes para colar nos sítios de cada um deles, para o técnico depois então poder passar e ler em cada um dos locais. Para além disso, também tenho aqui um relatório ou um mapa que posso imprimir as inspeções programadas. Vamos usar então aqui como exemplo este nosso prédio e a inspeção programada durante este período, portanto, o que foi programado naquele intervalo de datas, e sai o relatório. Outra informação que pode ser útil é este dashboard. Portanto, eu posso definir cada utilizador como é que entra no sistema. Na ficha do utilizador, tenho aqui a possibilidade, se eu quero o desktop padrão ou com calendário ou com dashboard. No caso, eu estou a usar este utilizador Anastásio e tenho o dashboard como por defeito. Se eu quiser, posso entrar sempre a visualizar o calendário. Isto pode ser útil e o calendário tem esta vista. Eu posso sempre chegar aqui também e alterar a vista para a que eu quiser. De qualquer das formas, o login é sempre feito com aquele que está definido na ficha do utilizador. Eu posso ter um utilizador criado próprio para o efeito, se eu tiver um televisor na parede do escritório, para que possa ter sempre esta imagem projetada nesse televisor, criar um utilizador fictício para esse efeito e dizer que quer ter sempre ali ligado com aquele utilizador e sempre, portanto, ou no dashboard ou no calendário, ter sempre esta visão naquele televisor para poder controlar o estado das tarefas. Obrigada por ter assistido.